E já sem perder tempo, a gente passa para o nosso primeiro painel, que é sobre talvez o tema mais importante para a gente, se a gente quiser seguir mesmo uma trilha de desenvolvimento, que são os caminhos para a educação no Brasil. O Grupo Otimista acredita na educação como um fator fundamental na construção de um país mais justo e mais desenvolvido. E para o painel de hoje, eu quero chamar aqui ao palco o especialista em políticas públicas e gestão governamental Silvio Coelho, o deputado federal Danilo Forte, por favor. Se você quiser ficar nessa cadeira de cá. Isso, essa aqui, isso. O deputado, eu não vi se o deputado já chegou ou não. Está vindo. Eu vou chamar também o CEO da Cimento Apodi, o Sérgio de Carvalho Maurício, para participar aqui com a gente. Aplaudir, por favor. E a presidente do Conselho de Administração da Fundação Energia e Saneamento, a professora Claudinelli Moreira, que vai mediar esse debate. Claudinelli, a gente vai começando. Na hora que o deputado chegar, ele se junta à nossa conversa aqui também. Prazer estar aqui hoje com vocês. Nós temos uma responsabilidade muito grande com essa mesa. Educação é um tema fundamental que nos deveria manter otimistas sempre, e, no entanto, não é exatamente o que acontece a maior parte do tempo. A gente precisa superar desafios importantes. E, para isso, vamos ouvir, por enquanto, duas pessoas muito qualificadas para falar de experiências, de reflexões que nos ajudam a pensar novos caminhos para a educação. A gente vai começar com o Silvio Kelsen Coelho, que é um profissional de uma longeva e importante carreira no setor governamental brasileiro, né, com projetos e passagens por muitos lugares diferentes, passou pelo Ministério do Trabalho, passou pela IPOG, foi chefe de gabinete do ministro Franklin Martins, né, ajudou a criar e estruturar a Empresa Brasileira de Comunicação, e, além de tudo isso e muitas outras ações, tem uma atuação muito relevante na defesa da lei de responsabilidade das estatais. E um pouco por aí é que eu gostaria de fazer um gancho inicial para começar o nosso debate, né? A sua destacada atuação tem muito a ver com um empenho para superar o patrimonialismo na cultura administrativa brasileira. Silvio, o uso de recursos de natureza pública, de maneira privada, que caracteriza o patrimonialismo, causa danos muito perversos à cultura nacional em muitos sentidos e em praticamente todas as áreas. Não é diferente na educação. Como é que a educação básica e superior poderia contribuir, poderia ser um caminho para a superação, né, desse ranço que a gente ainda não conseguiu evitar? Dá para aprender governança, integridade, lisura e transparência na escola que a gente tem hoje? Como é que a gente pode fazer isso? Por favor, eu peço que você faça a sua contribuição a respeito dos caminhos da educação, se possível, dialogando com essa questão. Sei que não é simples, não temos muito tempo, mas vai ser um grande prazer e um aprendizado te ouvir. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agradeço o convite ao Grupo Otimista e parabenizo pela organização desse evento. Eu acho que é de extrema importância, fundamental, nós começarmos a discutir de maneira aberta, discutir de maneira franca, problemas que assolam o nosso país e que impedem um desenvolvimento mais rápido do nosso potencial, né?
Evidentemente, talvez por formação e por experiência profissional, como tornou público, eu sou de uma carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental há 27 anos e também tenho aí uma carreira na área de especial prospectiva política, né? Então, eu costumo lidar com produção de cenários futuros e já com alguma experiência também, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e na União Europeia. Então, vou tentar responder a essa importantíssima, fundamental pergunta que me foi feita. Dá para aprender sobre a promoção ou da defesa, ou a defesa, eu vou inclusive refrasear a sua pergunta, né? Que seria mais ou menos o seguinte: nós podemos promover os princípios republicanos e democráticos no Brasil através da educação? E a resposta é bem simples, é sim. Né? É sim. Nós temos já uma série de ações governamentais, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual e também no federal, que já vão nesse sentido. Né? E o que é mais importante, na verdade, é nós termos bem claro para nós todos aqui que esse é um tema que tem que ser discutido ainda mais dentro desses sistemas. Embora já exista abertura, os próprios professores hoje eles têm liberdade para tratar desse tema na sala de aula, né? O que é muito interessante, cada um deve abordar, cada professor deve abordar esse tema e os problemas que nós temos com o patrimonialismo na sala de aula para que os alunos entendam de vez o que é que nós devemos deixar esse nosso passado para trás. Né? Na verdade, não é bem o passado. Hoje nós temos a convivência, né, de três tipos de governança que, enfim, algumas vezes se digladiam, outras vezes encontram formas de convivência. Né? O primeiro deles é realmente esse aí, é o pior deles, é o patrimonialismo. Depois nós temos um sentido burocrático de gestão e depois o gerencialismo. Né? Nós poderíamos falar sobre isso mais algum tempo aqui, mas eu vou tentar me ater apenas a essa questão. Eu não sei se eu já poderia, e aí eu pergunto à nossa moderadora, já entrar um pouco mais nessa questão da educação? Sim? Ok. Bom, então, como é que eu vejo essa questão aí? Educação é absolutamente fundamental. Né? Ela tem impactos em partes da vida das pessoas importantíssimo. Eu poderia aqui citar uma dezena deles, mas vou me ater a apenas dois. Tá? O primeiro deles seria na parte de produtividade, né? E também na renda, que são dois assuntos que nos interessam aqui mais. Eu achei importante tentar dar foco a esses dois pontos aí. Né? Hoje nós estamos convivendo, apesar de alguns setbacks, alguns problemas, algumas tentativas de retorno a um tempo que, de fato, não há como fazer esse retorno, né, no comércio internacional, mas nós vamos, sim, continuar com o globalismo, não há retorno com relação a isso, e quem, eventualmente, se colocar contra isso, evidentemente, a probabilidade de ter prejuízos é enorme. Então, nós perseveramos no multilateralismo como governo, que eu acho absolutamente correto, né? E o Brasil tem defendido, sim, o prosseguimento desse processo de globalização que nós temos. Evidentemente, cada país tem que defender os seus interesses, e isso é bom. O que ocorre com relação à educação? A educação, ou melhor, a produtividade é uma função da educação, né? Tanto como a renda é. Nós temos sérios problemas de produtividade no Brasil, e boa parte desses problemas que nós temos com produtividade ou com a baixa produtividade, eu estou falando sempre de maneira relativa, e em especial aos países da OCDE,
deve-se ao nosso baixo nível de educação. Deve-se ao nosso baixo nível de educação. Educação é absolutamente essencial também para renda, né? Existe um termo técnico que se chama bônus de educação, né? E, basicamente, ele mede a diferença entre o rendimento de um trabalhador que concluiu, por exemplo, o ensino fundamental e aquele que concluiu o ensino superior. Em todos os países há uma diferença, mas no Brasil ela é muito grande, né? Nós estamos falando aí de 400%, que seria a diferença entre o ganho médio mensal de um trabalhador com curso superior e um trabalhador com ensino fundamental, tá? Essa diferença entre o ensino fundamental e aquele trabalhador que concluiu apenas o segundo grau é da ordem de 150%. Isso é muito, né? Significa que nós temos um espaço enorme para crescer no ensino superior. Nosso ensino superior, professora, também, nós precisamos pensar sobre ele, né? Para se ter uma ideia, nós estamos num ponto em que os investimentos em matemática, em ciência e tecnologia, em engenharia, dentro do processo educacional, tem que ser enfatizado. Nós não temos como fugir disso, né? E o que nós vemos aqui no Brasil é uma opção realmente bastante reduzida por esses cursos, alguma coisa da ordem aí de 17%. A média dos países da OCDE, por exemplo, é 33%, 34%, né? E nós temos países em que isso chega a 41%. Né? Quando nós estamos falando de números absolutos, é fácil fazer uma referência à China. A China tem 1 bilhão de habitantes, então eles também formam um percentual pequeno, mas um percentual pequeno em cima de 1 bilhão, né, é bem diferente em termos absolutos de um percentual de 17%, no nosso caso, né, em cima de 200 milhões de habitantes, né? Nós temos que melhorar essa parte também, tá? Bom, muito bem. Os problemas que nós temos aqui no Brasil com a educação, eles estão, na minha visão, e evidentemente de acordo com os dados e as informações que nós temos, parece que estão bem concentrados no ensino fundamental. É ali que os nossos problemas começam. Então, atenção especial ao ensino fundamental ajudaria a resolver uma série de problemas. Eu preciso lembrar só uma coisa aqui, sobre essa questão do ensino fundamental. Os testes de PISA, que são aplicados e que permitem a comparação de desempenho entre alunos que terminam o ensino fundamental, de 15 anos de idade, né, eles dão conta, a comparação entre eles, dão conta de que nós estamos, os nossos estudantes estão mais ou menos 4 anos atrasados em relação ao estudante na média da OCDE. O prejuízo disso é absolutamente colossal. Nós temos que dar esse salto. Né? Um outro ponto também que eu gostaria de chamar a atenção, que é fundamental, e aí, evidentemente, é algo que está acontecendo nesse momento, né? Depois de um acúmulo muito grande e muito importante dentro do marco legal, em especial da educação básica, né? Em especial da educação básica que aconteceu a partir da década de 90 para cá, né? É o fato de que nós temos um Plano Nacional de Educação sendo discutido no Congresso Nacional, no momento na Câmara, se não me engano é o projeto de lei 2614, aí me corrija se eu estiver errado, a minha memória algumas vezes falha nesse sentido, né? Mas eu imagino que sim, que seja esse o número. E o que eu vejo lá, número 1, eu tenho um comentário para fazer. Primeiramente, dar os parabéns para quem escreveu a exposição de motivos do projeto que foi enviado. E tem origem no Executivo e foi enviado para o Legislativo, tá? Por isso, vai com uma exposição de motivo, que é um documento que explica por que aquela peça legislativa está sendo enviada, né? Para quem tem interesse em saber como anda a nossa educação, leia a exposição de motivos referente a esse projeto, né?
nós temos sérios problemas. Agora, o PNE também tem. Eu acho que seria muito interessante fazer essa discussão e um dos palcos adequados para fazer essa discussão é exatamente esse aqui. Né? Nós temos problemas não somente... por exemplo, tem uma questão fundamental lá, é a questão do financiamento. Né? O foco em meios, ao invés de foco em resultados, pode resultar em deficiências na implementação desse plano. Né? E esse plano, além de tudo, é decenal, o que é muito bom, porque aponta para um período longo de tempo, né? Mas ele esquece que, dentro de um plano de 10 anos, nós temos 3 legislaturas, que, por enquanto, nós temos legislaturas de 4 anos aqui. Né? Então, talvez fosse o caso de nós nos concentrarmos no PNE, na parte de estratégia, e deixar a parte tática e de planos, portanto, inclusive, deixar de chamar de plano, porque plano é isso aqui. É necessariamente algo que a gente faz num período bem curto de tempo. Quanto mais prolongado for o tempo, menos resultado haverá. Né? Então, para concluir a minha fala a respeito desse assunto, dizer o seguinte: nós temos um grande desafio pela frente. Né? A parte de financiamento está absolutamente esgotada. Nós temos contratados, no meu entendimento, né? Pelas contas que eu faço, que inclusive são as mesmas que a instituição fiscal independente do Senado faz, nós temos uma crise fiscal marcada para 2027 e nós vamos ter que rediscutir essa parte de financiamento do Estado brasileiro. O que é que nós temos de otimista para contar sobre isso aí? Né? É o fato de que nós temos uma capacidade incrível para superar problemas, e nós, em algumas oportunidades, nós superamos mesmo esse problema, apesar, inclusive, das divisões que existem entre nós, do ponto de vista ideológico, né, em especial. Eu poderia citar várias aqui políticas, e eu acho que, por exemplo, a política monetária, o Plano Real na década de 90, né, para quem viveu naquela época, eu estou vendo aqui que somos poucos, provavelmente, uma meia dúzia aqui, felizmente, né? Mas, enfim, nós sabemos o que é isso. E isso mudou a partir do Plano Real. Nós precisamos de um Plano Real para a área de educação. É rediscutir toda a estrutura de apoio do Estado à educação. Nós precisamos discutir como essas ações de educação são financiadas. Nós precisamos fomentar o foco, ou ter o foco voltado para resultados, né? E para resultados relativos. Não é só o nosso próprio resultado. Nós não podemos comparar nós conosco mesmos. Né? Nós temos que nos comparar com os outros países, de como é que isso está indo. Né? Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente ao Grupo Otimista pelo convite, à nossa moderadora pela oportunidade que me deu de falar sobre esse tema, e ao nosso colega Sérgio, aqui, que me acompanha nessa jornada, nessas discussões. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada, Silvio. Acho bastante instigante a sua fala. De fato, o desafio de pensar um plano para um país como o Brasil, com tantas carências e tantas desigualdades e diversidades, é enorme. Essa perspectiva de focar mais o aspecto estratégico do que o tático e trabalhar isso de outra maneira, pensando num plano real para a educação, é muito, muito interessante, muito instigante. Acho que vale a pena desenvolver mais essa tese, viu? Esperamos um artigo sobre isso, pelo menos, para compartilhar mais essa ideia. Bela sugestão. Não é? Obrigado. E quem sabe o Otimista possa até publicar, inclusive, podemos pensar nisso. Quero agradecer muito e agora passar a palavra ao Sérgio de Carvalho Maurício. A Cimento Apodi é uma das empresas mais modernas e tecnológicas quando o assunto é cimento.
produção de cimento no Brasil, né? A partir do Ceará, ele está presente em mais de 3 estados e, atualmente, com uma atuação muito inovadora e muito sustentável, com essa preocupação, né, em se caracterizar como uma grande empresa nesse setor, em nível internacional, inclusive. E é também uma empresa que tem uma preocupação forte com o social, com o educacional. Então, nesse momento em que a gente discute caminhos para a educação, Sérgio, a pergunta, né, e eu gostaria que você apresentasse para a gente um pouquinho, como é que uma empresa, né, grande do complexo lá do PCEM enxerga que pode contribuir para a educação, né, para novos e melhores caminhos da educação? Que exemplos, que recomendações poderiam ser compartilhadas com outros entes da iniciativa privada para que a gente possa avançar, lembrando, né, que teremos o grande problema de financiamento e que este é um desafio de todos nós. Por favor, muito obrigada. Muito obrigado. Antes de mais nada, bom dia a todos os presentes, aqueles que estão acompanhando aí nas múltiplas plataformas disponibilizadas pelo Grupo Otimista. Gostaria de cumprimentar o Adriano, agradecendo aí a imensa oportunidade de nós falarmos um pouco do que a Cimento Apodi está fazendo e parabenizar não só pelo evento, mas pelo trabalho do Otimista como um grupo, né? Eu sou um otimista inveterado, né? E eu acredito que ser otimista a gente pode encarar de maneira muito simples, como alguém que está esperando que as coisas aconteçam da melhor forma possível, mas a forma correta de sermos otimistas é olhar para os problemas, reconhecer os problemas e trabalhar intensamente para que a gente consiga buscar as melhores soluções, apesar de todas as dificuldades. O Silvio comentou aqui e deu a deixa de vários temas do por que a Cimento Apodi acredita e quer investir tanto na educação. A educação é um problema na nossa sociedade, é um problema no Brasil. Os números são alarmantes quando a gente compara com outros países e afeta efetivamente não só renda, mas produtividade. Então, não tem como a iniciativa privada se furtar de trabalhar também na questão da educação. Eu vou tomar liberdade de duas coisas, de compartilhar um material que eu trouxe com alguma coisa que está sendo desenvolvida pela Apodi, e, ao mesmo tempo, eu vou ficar de pé para poder falar mais à vontade e poder mostrar o material. Quando a gente fala de caminhos para a educação, existem vários caminhos e, naturalmente, cada um de nós pode escolher os caminhos que querem trilhar, mas o que a gente não pode é ficar estagnado e deixar de trilhar esse caminho. Na Cimento Apodi, nós somos uma empresa, como já foi comentado aqui por 2 vezes, uma empresa jovem, uma empresa de 15 anos de existência, que é hoje uma joint venture da família M. Dias Branco, uma família bastante tradicional no Nordeste, presente em vários segmentos de negócio, que tem 50% das nossas ações, os outros 50% são do Grupo Titã, um grupo grego com mais de 100 anos de tradição na produção de cimento. Nós estamos presentes em 12 estados, em mais de 500 cidades, atendemos mais de 2.600 clientes e temos uma penetração bastante importante num segmento que é o segmento de construção civil, que conversa com a habitação, uma das deficiências que nós também temos no nosso país. Conforme foi comentado agora há pouco, nós temos um foco muito grande em sustentabilidade. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que lembrar dos 3 aspectos, né? Não só a entrega de resultados, mas também a preocupação com o social e com o ambiental. Uma empresa que já nasceu com conceitos de utilização de gases para geração de energia. Nós utilizamos hidrogênio verde para queima nos nossos fornos, e esse é um capítulo à parte. Tudo isso requer também bastante educação. Mas uma preocupação bastante grande com a questão social, e aí onde a gente tem desenvolvido. E por que falar de educação? Nós temos valores como segurança, pessoas, excelência, respeito ao cliente, sustentabilidade e inovação. E o nosso propósito é transformar o futuro. E eu sempre gosto de dizer, mas com ações no presente, né? A gente tem o hábito de falar que o Brasil é o país do futuro, o futuro que nunca chega, porque a gente tem que atuar no presente para que a gente possa transformar. E quando a gente fala de pessoas, né? Tudo se resume às pessoas, os nossos resultados, as nossas ações sociais, tudo que nós desenvolvemos do ponto de vista ambiental é feito por pessoas. Pessoas que precisam ter essa capacidade de se reinventar, de se educar, né? Eu fui buscar até, eu não sou um especialista na área de educação, mas sou um apaixonado pelo conceito de extrair o que tem de melhor das pessoas. E educação é isso, se a gente olha a etimologia da palavra, fora do Thierry,
Conduzir é conduzir para fora, é extrair o que tem de melhor das pessoas. E por quê? Porque nós acreditamos que a educação transforma o mundo, porque ela transforma as pessoas. Se nós promovemos essa transformação nas pessoas, delas buscarem o que elas têm de melhor para contribuir, nós vamos conseguir transformar o mundo. E o que a gente começou a fazer? Algo muito alinhado com o que o Silvio já comentou. É visível, né, a dificuldade que a gente tem de educação, desde o mais básico, o fundamental que falta ainda para muitos dos nossos cidadãos, é o que acaba fazendo a diferença. Indústria cimenteira, tradicionalmente, está localizada fora dos grandes centros, localizadas em pequenas comunidades. Lá no caso da Cimento Apodi, nós temos 2 unidades industriais principais, uma delas localizada no Porto do Pecém, uma região absolutamente vital para o Estado, e eu acho que um dos portos que mais tem se desenvolvido nos últimos anos no Brasil, próximo de algumas comunidades que são bastante carentes. E a outra unidade está em Quixeré, a 210 quilômetros aproximadamente da capital Fortaleza, localizada próximo da divisa com o estado do Rio Grande do Norte, numa região bastante pobre, deficiente de recursos humanos. E aí a gente pode se colocar na posição de se vitimizar e ficar reclamando da ausência de profissionais capacitados, de pessoas prontas para trabalhar, ou nós podemos adotar uma postura otimista de reconhecer a dificuldade e protagonizar ações que façam a diferença. E foi isso que nós fizemos. Nós desenvolvemos o programa Construindo o Saber, que já elevou a escolaridade para 459 alunos desde 2018, que se formaram com subsídios e com formação e com participação, inclusive voluntária, de vários colaboradores da Cimento Apodi. Isso fez com que o número de pessoas com ensino médio tenha passado de 10% para 51%, até a estatística de 2021, quando nós tivemos as formações. As famílias com renda superior a 2 salários mínimos subiu de 16% para 29%. Então, comprovando na prática, Silvio, aquilo que você comentou ainda há pouco, quer dizer, efetivamente, a educação faz diferença na renda e é um dos caminhos para a gente melhorar a qualidade de vida e transformar o nosso país, né? E o número de trabalhadores nas indústrias da região subiu de 23% para 43%, com aproveitamento dos profissionais da própria região. Porque é muito fácil a gente importar profissionais que venham de outra região, mas com isso a gente não desenvolve com o 100% da capacidade da região onde nós estamos. Esse foi um primeiro projeto de bastante cunho social e focado em educação. Mas o que nós percebíamos também é que, muitas vezes, os trabalhadores das nossas unidades eram os homens, né, principalmente pela característica da nossa região, e as mulheres ficavam em casa, nas comunidades, sem ter o que desenvolver. E foi isso que nos levou a desenvolver o programa Florescer Quixeré, onde a gente foi dar capacitação para que as mulheres da comunidade pudessem desenvolver alguma coisa, artesanato, culinária, vender pequenos produtos, para que elas ganhassem também um pouco de independência e propósito nas suas vidas, e isso através da educação. Programa voluntário, inclusive nós desenvolvemos aqui embaixo uma sede onde elas podem cozinhar. Elas tinham dificuldades para fornecimento, porque elas não atendiam nem mesmo os requisitos sanitários básicos. Então, nós construímos uma unidade que tem dupla finalidade: criar um espaço para que elas trabalhem e, ao mesmo tempo, promover formação técnica, formação profissionalizante, com uma série de parceiros, né? A Prefeitura, a Sebrae, Senai, empresas locais que ajudaram a patrocinar esse processo que continua em desenvolvimento. Nós fomos além, nós temos um programa de voluntariado. A Apodi tem hoje um pouco menos de 600 colaboradores, né? Geralmente a indústria de cimento é uma empresa que é um negócio que não é tão intensivo em pessoas, então, apesar do bom porte da Apodi, nós não temos tantos colaboradores assim. E hoje nós contamos com 121 colaboradores, portanto, 20% da nossa base de colaboradores são voluntários em alguma ação. Tem ações de fomento do empreendedorismo, mas muitas ações de educação, de reforço escolar, de ajuda, de levar profissionalização. E os números vêm crescendo ano após ano. E nós trabalhamos fundamentalmente em educação. 68% das nossas ações de voluntariado são ligadas à educação e os outros 32% a empreendedorismo, né? A gente ensina e ajuda para que essas pessoas se estabeleçam. As microempresas que foram comentadas na abertura do nosso evento, que são tão importantes em nível nacional e localmente ainda mais importante. Nós fizemos também um projeto de encadeamento produtivo na cadeia
de suprimentos. Também uma indústria, como é o caso da indústria cimenteira, conta com muitos serviços especializados, serviços muito técnicos, e que é muito fácil a gente buscar em outras regiões. Mas por que não desenvolver os fornecedores locais? Nós já capacitamos 28 fornecedores locais para prestar serviços que anteriormente eram feitos vindo de outras localidades, né? Principalmente na região do Vale do Jaguaribe, com capacitação de mais de 60 horas por empresa, né? Então, realmente, um processo onde nós, embora não tenhamos um papel tão relevante assim na educação, saímos do lugar comum e fomos capacitar o mercado de trabalho. Acordes do Sucesso. Esse é um projeto bastante interessante, né? Onde a gente fomenta a educação artística e musical para as crianças da região. Sabe por quê? Muitas dessas crianças fugiam da escola porque não tinham uma motivação para ficarem lá no ensino fundamental, que a gente sabe que é tão importante, mas que muitas vezes não inspira, não motiva. E com esse projeto de desenvolver uma veia artística vinculado à presença na escola, à participação na escola convencional, nós conseguimos aumentar a retenção nessas escolas, levando o início da formação, criando as bases, oferecendo uma alternativa de educação que pode, inclusive, depois se tornar uma carreira. Eles podem ser artistas, podem ser músicos. Então, um projeto que também nos enche os olhos, porque estamos trabalhando com as crianças, além de trabalhar também com os adultos. Sustentabilidade, né? Sustentabilidade é o pilar central da estratégia da Cimento Apodi, né? Eu comecei falando sobre isso e todo o processo de educação tem que sustentar essa sustentabilidade. Então, nós desenvolvemos 2 programas, Trilha da Sustentabilidade e um congresso de sustentabilidade anual, onde nós envolvemos todos os colaboradores da Cimento Apodi, mas também academia, comunidade, fornecedores, prefeituras, para que todos entendam um pouco mais o que significa essa tal da sustentabilidade que hoje em dia tanto se fala. Em qualquer fórum a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de ESG, mas cadê a capacitação para que as pessoas entendam a participação de cada um de nós como indivíduos, como seres humanos, para que nós possamos construir essa sustentabilidade? Então, isso também está no centro das nossas atuações em educação. E, finalmente, talvez essa seja a cereja do bolo, nós lançamos, em setembro do ano passado, a Uniapodi, uma plataforma bastante tecnológica que está levando acesso a mais de 700 conteúdos, com previsão de mais de 150 pessoas contribuindo com esse processo. Nós já tivemos 77% das nossas pessoas conectadas. E o que nós entendemos por nossas pessoas? Não só os colaboradores da Apodi, mas também os fornecedores e alguns membros da comunidade. Nós resolvemos estender essa plataforma para as comunidades onde nós estamos e para os nossos fornecedores, de tal maneira que eles também vão ter acesso, livre de qualquer custo, a todos esses cursos que são promovidos pela nossa plataforma, que vão em várias direções. Tem cursos técnicos, tem cursos de gestão, tem cursos de sustentabilidade, de manuseio de equipamentos, tem formação em lideranças, empreendedorismo. Então, uma plataforma bastante rica, que desde setembro do ano passado já emitiu 5.100 certificados para que as pessoas possam elevar a sua capacitação e, como eu disse desde o começo, extrair o melhor dentro de cada um de nós, né? E por que tudo isso? Porque nós acreditamos que, para transformar o futuro, nós precisamos construir o presente. O presente a gente constrói através da educação, né? Não é a Apodi que vai mudar o mundo em termos de educação, mas eu digo que se alguma dessas ações inspirar, motivar, incomodar alguém para que se desenvolvam ações conjuntas, nós vamos sair do vitimismo para o protagonismo. Nós vamos cada vez mais trabalhar na educação. Se cada empresa, se cada um de nós como indivíduo, junto com o poder público, fizermos o pouquinho que nós podemos, é essa somatória que vai efetivamente transformar o Brasil e transformar o mundo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Mesa com a presença do deputado Danilo Forte, que nos deu a honra da sua presença aqui. Por favor, deputado federal Danilo Forte, deputado pelo Ceará. Assim a gente fica com o painel completo aqui. Bom, espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu muitíssimo bem e deu exemplos muito alvissareiros, né?
Seja muito bem-vindo. Vamos lá, só um pouquinho. É um prazer recebê-lo. Primeiro, só quero terminar de agradecer, dizer que esse exemplo que a Cimento Apodi nos traz é uma das possibilidades, né, de avançar no que a gente ouviu primeiro com o Silvio. De um lado, pensar a política estruturante, pensar a necessidade de uma reflexão mais estratégica sobre a educação no Brasil, e, de outro, ampliar, diversificar as táticas para atuação na ponta, né, compondo mais parcerias. Esse é um dos exemplos que a gente precisa conhecer, celebrar e multiplicar pelo país. Agradeço a fala de vocês. E agora a gente tem a oportunidade de ouvir um dos grandes nomes da política cearense, né? Um deputado que tem uma trajetória bastante importante na democracia brasileira, que foi do movimento estudantil, militou pelas diretas já, né? E tem passagens em várias áreas. Eu acho que seria difícil e demorado, né? Nosso mestre de cerimônias ia me chamar a atenção aqui se eu fosse tentar narrar todas essas realizações, deputado. Mas eu gostaria de destacar seu papel nas políticas de saúde, né? E na busca, né, de ampliar a participação dos municípios nos recursos financeiros, a perspectiva do Fundo de Participação dos Municípios, a PEC, né, que contou com a sua relatoria, foi muito importante. A preocupação com a redistribuição tributária, eu acho que é um destaque importante. E também a sua participação na PEC do orçamento impositivo. E aí, é muito em função disso que eu quero lhe trazer uma questão, para que o senhor possa comentar a sua visão sobre os caminhos para a educação no nosso país. Nos últimos 2 mandatos, a gente viu o volume de recursos dispendidos com as emendas parlamentares, sejam elas impositivas, de bancada ou de comissão, crescerem assim, bastante expressivamente. Em 10 anos, esse volume de recursos aumentou de 6,2 bilhões em 2014 para 44 bilhões em 2024, o que mostra uma valorização muito importante, né, do papel institucional e político do Congresso. E também que o Poder Executivo deixa de ser o único ou principal decididor da alocação dos recursos. E aí, a pergunta é: o que a educação brasileira ganha e o que a educação brasileira perde com esse cenário? Como é que a gente pode, a partir desta grande participação do Congresso na tomada de decisão sobre a aplicação de recursos no país, ampliar, melhorar a qualidade da educação e os rumos que ela tem no país? Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar o Grupo Otimista de Comunicação, na pessoa do Adriano Nogueira, por essa iniciativa. Sem sombra de dúvida, uma iniciativa muito importante para fazer o debate das questões estruturantes do Brasil e o reflexo dela na construção de um dos desenvolvimentos sustentável. Eu acho que o Grupo Otimista inaugura um novo momento, inclusive de um protagonismo a nível nacional, né, trazendo esse debate para o centro político aqui em Brasília, para o centro econômico em São Paulo, e, ao mesmo tempo, mostrando, na sua essência, aquilo que nos diferencia, principalmente nós cearenses, que nos orgulhamos de sermos o berço do Grupo Otimista, mas também uma terra que se vangloria de exportar talentos. Eu acho que, talvez aqui sem nenhum bairrismo, né, e nenhum egoísmo, a tradição do Estado do Ceará na exportação de conhecimento hoje é uma realidade nos diversos campos em que você possa entender de desenvolvimento intelectual, cultural, científico. Em todos eles, hoje, nós temos, graças a Deus, e nos orgulhamos de ter gente do Ceará se destacando. Isso é uma realidade e que nos enche de alegria.
e, por outro lado, também os avanços significativos que, ao longo da história, o Ceará vem construindo. E tudo se iniciou de maneira mais contundente a partir de uma inovação de gestão de governança, né, quando um governo de mudança, naquela época liderado pelo governador Tasso Gereissati, cria um estímulo a uma parceria entre o poder público estadual e os poderes públicos municipais, inclusive buscando a qualificação e o reconhecimento dessas administrações numa contribuição de uma parcela maior na distribuição do ICMS com os municípios para estimular uma equalização com relação ao fortalecimento da atividade educacional. Então, essa é uma demonstração clara que os alcances que a educação pública no Estado do Ceará teve nos últimos 40 anos é muito significativa em função de um estímulo que vem a partir de uma redistribuição de recursos públicos para fortalecer a municipalização da educação. E nas vinculações que foram sendo criadas com relação à participação dos orçamentos públicos na contribuição, na obrigação, no fortalecimento do setor educacional, a gente percebeu que houve uma expansão significativa tanto da melhoria da qualidade física das instituições, né, investimentos em escolas, investimentos em laboratório, investimentos em qualificação de professores, como também aconteceu que nós temos que ter uma orientação pedagógica capaz de fazer com que a competitividade da economia do país possa se abrigar nessa educação e ali formar os quadros que vão ser importantes, inclusive, para essa competitividade cada vez maior no mundo mais próximo, né, e com a conectividade, o mundo hoje interagindo o tempo todo, e a educação digital, a educação agora, inclusive, com o novo desafio da inteligência artificial, né, com o avanço da tecnologia da informação, ela é tudo, né? Hoje, se você não tiver condição de interagir, né, com toda essa tecnologia, você está ultrapassado, em todos os segmentos, desde a ação mais rudimentar na construção civil ou na agricultura, até uma condição qualificada, né, do desenvolvimento de produtos de ponta. Hoje você tem que ter um preparo, tem que ter uma instrução, você tem que ter uma formação que lhe dê aptidão para que a gente possa alcançar esse grau de desenvolvimento. E esse é o grande desafio. O grande desafio do mundo atual, contemporâneo, é entender que nós temos, chegou para ficar a inteligência artificial, chegou para ficar essa transição da conectividade e também a transição energética, que é o próximo painel, né, que vai falar muito sobre o que nós podemos contribuir dentro dessa preocupação que o mundo tem hoje com a condição climática e também com o próprio desenvolvimento, né, das energias renováveis, que é um tema muito importante para que o Brasil de hoje possa compreender como um diferencial para estimular na competitividade. Nós temos trabalhado muito isso, inclusive o Ceará tem um papel de protagonismo muito forte dentro da transição energética, né, energia eólica principalmente. O primeiro estado que teve uma política pública com relação a isso foi o estado do Ceará. Eu tenho muito orgulho de dizer que o primeiro curso de instalação e manutenção de energia fotovoltaica no estado do Ceará, que é energia solar, foi uma emenda minha no IFCE da Caucaia. Hoje nós temos no estado do Ceará algo em torno de 16 mil jovens trabalhando nessa área, né, o que significa dizer que o Ceará entendeu que essa era uma alternativa para a sua economia, né? E eu costumo dizer que, depois do ciclo da cana-de-açúcar, talvez tenha um ciclo econômico mais importante da história do Nordeste brasileiro, é esse ciclo que se inicia com a transição energética e agora na perspectiva,
né, de consolidar, inclusive, essa política da inteligência artificial, dos data centers, que é uma demanda importante para dar continuidade a toda essa avalanche de investimentos que nós tivemos no setor de energia limpa no Ceará e no Nordeste. Para vocês terem uma ideia, hoje, o Ceará desperdiça 15% da energia gerada no nosso estado do sol e do vento, porque não tem onde colocar. Nós não temos problema de linha de transmissão e temos agora uma política de cobrança de uso dessa linha de transmissão da TUST, que impossibilita, inclusive, o acesso e a competitividade dessa energia produzida no Ceará para chegar nos grandes centros consumidores. Então, a gente precisa de gerar consumidores para essa energia, porque o potencial de crescimento é quase que infinito, porque sol e vento no Ceará, graças a Deus, a gente tem muito. E, por outro lado, também, a gente precisa de políticas públicas que possam nivelar essa preocupação com uma preocupação nacional. Porque, muitas vezes, os lobbies, né, econômicos, eles são muito voltados para onde a economia já é desenvolvida, que é o centro-sul do país. Esse é o lobby mais poderoso da economia nacional. E também, do setor do agro, o Nordeste não tem a competitividade que tem o Centro-Oeste ou o Centro-Sul, de novo, do Brasil, em matéria de produção agrícola, a não ser em alguns setores, em algum oásis que tem ali pelo Nordeste, talvez o Matopiba, talvez ali a fruticultura no São Francisco, no eixo Petrolina, Juazeiro da Bahia, talvez alguma coisa da cassinocultura, do camarão de cativeiro, mas do ponto de vista de geração de riqueza, o que nós temos é energia limpa e o que nós temos é capacidade intelectual para aproveitar dessa energia limpa. E a educação nisso aí, ela é fundamental. Nós, inclusive, tem muita gente que fala mal de emenda, né? Mas eu tenho muito orgulho da minha emenda, porque foi uma emenda minha que fez um curso, um campus da Universidade Federal do Ceará, lá no município de Itapajé, no meu município, que está formando alunos só na área de TI, só na área de tecnologia da informação. São 3 cursos: segurança de rede, desenvolvimento de software e agora, inclusive, animação, né, em redes, exatamente para que essa juventude, que já vem e já nasce conectada, ela possa ter um horizonte novo. Inclusive, essa semana passada, eu estava desenvolvendo lá no campus de Itapajé, no Jardim Anitta, uma tecnologia com inteligência artificial para detecção de incêndios em áreas de preservação. Os estudantes lá já estão desenvolvendo, inclusive, drones que sejam capazes de ter sensores capazes de identificar focos de incêndio. E no momento que a gente está lutando por tanta proteção ambiental, e que o que mais castiga, inclusive, a floresta amazônica e o Cerrado brasileiro sejam exatamente incêndios, nós podemos, a partir de um desenvolvimento de uma tecnologia lá no interior do Ceará, ter aí uma oportunidade de, inclusive, se antecipar numa prevenção a que esses incêndios se transformem em verdadeiras calamidades, como aconteceu, inclusive, pouco tempo atrás, lá no Pantanal, né, que houve uma devastação muito forte da área florestal, exatamente provocada por incêndios. Então, eu acho que esse é o momento. E esse momento precisa de uma pressão política para ter uma efetivação. Porque o que nós estamos vendo no Brasil de hoje é que muito se fala, os diagnósticos são os mais importantes possíveis, mas as decisões políticas não estão acompanhando o momento do cronograma em que o mundo está vivendo. Quando a gente começou essa questão dos data centers lá no Ceará, há 2 anos atrás, nós éramos os únicos no Brasil que tinham, inclusive, a compreensão que a zona de processamento de exportação no Ceará, a ZPE, que é a que melhor funciona no Brasil, é a do Ceará, seria um local geográfico importante, porque a maior concentração de cabeamento, de transmissão de dados da América do Sul passa pelo Ceará. Nós fizemos uma luta há 2 anos atrás, inclusive, para preservar esses cabos lá na Praia do Futuro, em Fortaleza. São 18 cabos. Para você ter ideia, no Brasil todo só entra 25 cabos conectados com o mundo. 18 entram pelo Ceará. E a gente fez uma luta para preservá-los exatamente por quê? Porque se não tiver segurança na transmissão,
você pode inviabilizar, inclusive, investimentos de um porte de um data center que vai exportar dados para o mundo todo. E aí, naquela época, queriam botar uma usina de salinização em cima do cabeamento lá na Praia do Futuro. E a gente conseguiu, inclusive, afastar a usina, né, depois de muita luta, foi entendido que realmente poderia criar algo que prejudicasse essa credibilidade desse cabeamento lá, e a usina foi transferida para um outro local. E já naquele momento a gente estava discutindo, inclusive a nível do governo federal, com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, o MEDIC, que a gente só precisa mudar um pouquinho a chave com relação ao papel da ZPE, porque a ZPE é para exportar produtos, e no caso dos data centers, precisa exportar serviços. E essa decisão ela já vem sendo postergada desde o ano passado. E de lá para cá começou a aparecer, né, vários outros locais tentando o quê? Exatamente atrair esses investimentos, né, numa concorrência que prejudica o Nordeste pelo diferencial que a gente tem, e agora até internacional. Olha o absurdo só do que está acontecendo. Itaipu, que foi construída 100% com dinheiro do Brasil, né? Itaipu foi construída com dinheiro brasileiro, nosso, todos nós do Brasil inteiro. E, pela obrigação do Tratado Internacional com o Paraguai, metade da energia vai para o Paraguai. E vai barata. Porque, inclusive, né, a usina já está paga e o Paraguai nunca teve nenhuma responsabilidade sobre o financiamento dessa usina. E agora quer usar essa energia que, por obrigação, no excedente do Paraguai, tem que ser para fornecimento para o Brasil, né, inclusive para nos ajudar a baratear a conta, porque a energia da hidrelétrica é a energia barata, né, e né, tem intermitência, então você não tem descontinuidade de fornecimento, não é que nem o sol, que depois de 6 horas da tarde não tem mais sol, nem que nem o vento que oscila, né, é uma energia contínua. E o que é que está acontecendo agora? O Paraguai está com uma política de atração, de investimento de data center, porque o principal insumo para o data center é energia. E quando a gente podia estar usando a energia do sol e do vento do Ceará, né, que é uma energia barata, gerando oportunidade de emprego e com a garantia, inclusive, do sistema nacional que é unificado. Então, essa concorrência, em função do quê? Da falta de agilidade da política nacional, né, do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio e do Ministério de Minas e Energia do Brasil, fazer uma definição com relação à política de atração dos data centers. E nós já estamos pagando uma conta por isso. Nós já estamos chegando atrasados de novo. Mas não porque a iniciativa não aconteceu, porque a iniciativa aconteceu há 2 anos atrás. Nós já estamos nesse debate há 2 anos. Mas é porque a decisão é que é demorada e, muitas vezes, como dizia Roberto Campos, o Brasil é o país que não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Então, diante desse momento, eu acho que a atividade educacional, ela precisa de um propósito, né? Ela precisa de um propósito e precisa de uma revisão com relação à política de prioridade de investimentos. Porque não adianta você estar fazendo, investindo em cursos que o próprio momento do desenvolvimento da sociedade já os torna obsoletos, né? Então, tem hoje matérias que faziam sentido um estudo mais aprofundado há 40, 50 anos atrás, que hoje já estão totalmente superadas diante do novo momento econômico que o Brasil e o mundo está vivendo. Então, eu acho que redimensionar esses investimentos e rever, né, uma política de investimento que seja capaz de antever as oportunidades e as janelas que surgirão para que a gente possa ter um melhor aproveitamento, tanto do ponto de vista da eficiência do ensino, que a gente também tem muitas distorções de ineficiência, né? Muitos investimentos que não correspondem àquela demanda. É muito comum a gente ver hoje escolas abandonadas, né? Por quê? Porque houve um fluxo rural muito forte. No Ceará mesmo, no interior do Ceará, tem algumas regiões, está aqui o Domingos Filho, que é lá do Tauá, deve ver muito isso lá pelas estradas, que você vai passando, tem investimentos caríssimos de escolas que foram feitas, construídas, e que hoje não tem aluno para estar dentro dela.
Não tem aluno. Por quê? Porque com o êxodo rural, essas zonas ficaram totalmente desabitadas. E isso é um prejuízo. Então, eu acho que a gente tem que rever uma política de investimento que seja capaz de dar uma priorização com relação a esses investimentos dos recursos dentro, né, da demografia brasileira, onde você tem abrigue ali, né, o jovem que precisa da escola e, ao mesmo tempo, um direcionamento dentro dessa escola para que esse jovem não tenha uma frustração com relação à sua formação, né? Eu acho que, na minha geração, já faz algum tempo que a gente saiu da universidade, formar já era uma vitória muito grande para quem era do interior do Ceará. Eu sou do Itapajé e eu me lembro que era uma dificuldade de você, inclusive, ter acesso à universidade. Hoje, a universidade se aproximou muito dessa juventude, só que ela tem que estar focada numa perspectiva futura, porque senão ela vai causar uma frustração muito grande. Vai se lutar para ter a universidade, vai se ter um custo para ter aquela universidade, vai se ter um custo para formar aquele aluno, e ele vai ficar sem perspectiva, porque o mercado de trabalho não vai ter oportunidade para ele. Então, eu acho que esse debate ele tem que gerar ensino em cima dessas alternativas que estão surgindo, desse novo mundo que está sendo construído, e dentro de uma realidade, né, digital que o mundo está vivendo. Então, eu, mais uma vez, parabenizo, né, me coloco à disposição desse debate, acho que ele é oportuno, e parabenizo principalmente o Adriano Nogueira por essa iniciativa. Muitíssimo obrigada. Palmas, por favor. Gente, acho que nós tivemos uma discussão muito fecunda, né, que começa com um olhar técnico muito qualificado sobre a importância das políticas estruturantes, a necessidade de um planejamento estratégico de médio e longo prazo, segue com a apresentação de soluções práticas na ponta, atuando no hoje, né, e fazendo a diferença a partir de agora, e se encerra com a entrada da visão da política pública qualificada, que precisa unir os dois lados, né? Precisa unir o planejamento estratégico, precisa unir a ação de ponta estratégica qualificada também. E aí é muito interessante, eu venho de uma fundação, né, presido o conselho de uma fundação, que é a Fundação Energia e Saneamento, que tem um trabalho muito focado nessa integração entre cultura, ciência, tecnologia e ação socioambiental. A gente está agora organizando uma Olimpíada Cultural, deputado, que mobiliza 235 mil alunos para organizar, a partir das atividades de arte e cultura, ações de ciência, tecnologia e sustentabilidade, né? O tema desse ano é energia segura. Quando eu vejo o exemplo da Universidade Corporativa da Podi, quando eu vejo o exemplo desse campus na sua cidade, né, propondo soluções estratégicas para o problema tão emergencial da crise climática, eu encontro ali inspiração para os nossos alunos que a gente quer muito que se interessem por carreiras de engenharia, de tecnologia, ligadas aos problemas mais atuais que a gente tem, pensando um Brasil para o futuro, né? Não olhando para trás, saindo dessa educação que ainda está muito enraizada no século XIX, com os nossos professores que, em muitos casos, têm uma cabeça ainda do século XX, que precisam lidar com o aluno do século XXI. A gente precisa caminhar para ser esse Brasil do século XXI. Sua fala, a fala do Silvio, a fala do Sérgio, demonstram que temos razões para ser otimistas nessa direção. Eu quero agradecê-los mais uma vez, dizer que os debates qualificados continuam. É um privilégio, uma oportunidade. Adriano, muito obrigada pela chance de estar aqui hoje, mediando em tão boa companhia essa mesa. Foi um prazer e seguimos adiante. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Queria convidar vocês quatro, por favor, para a gente tirar uma foto aqui. Adriano, se você quiser nos acompanhar também, por gentileza, para a gente tirar uma foto aqui dos participantes do nosso primeiro painel.